Uma boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, da Easyinvest. Eu acredito que já está todo mundo cansado, querendo ir beber, querendo ir comer alguma coisa, mas eu prometo que a gente vai ser breve aí e a gente vai entregar um resultado muito interessante. Essa apresentação ela é basicamente baseada na experiência que nós tivemos aí junto à equipe da JLCP e as entregas que foram feitas e as evoluções que foram acontecendo durante os tempos de implantação. Tá? Vou passar um pouco sobre a agenda que a gente fez. Vou falar um pouco de quem sou eu, sobre o que é a Easyinvest, o porquê que a gente está no mercado, a parceria entre a Easyinvest e a JLCP, a trajetória nossa aí como um timeline de quando a JLCP entrou e atuou junto com a Easyinvest referente aos projetos que a gente tinha. A gente vai falar um pouco dos ABICs na camada de negócio. Isso aí é uma necessidade que surgiu no mercado financeiro. A Easyinvest é uma empresa do mercado financeiro, isso foi uma necessidade. Como foram as principais abordagens aí que nós precisamos fazer para que as implantações fossem feitas da melhor forma possível naquele tempo. As skills e hands-ons e tudo mais, a arquitetura que nós utilizamos, dinâmica de implantação, referente um pouco aos processos de negócio, as ferramentas de apoio, porque a integração hoje é tudo para nós. Os resultados alcançados, e aí vou abrir um espaço para pergunta e passar os meus contatos pessoais, ou meus contatos profissionais. Tá? Meu nome é Paulo Duarte, eu sou mais conhecido como Giga, tá? Ninguém, geralmente não me chamam de Paulo, vocês vão ver por aí, vai falar Giga, e ninguém vai ver ninguém falando o meu nome especificamente. O nome do meu chefe é Rafael Gotardi, e ele é um cara de 200 quilos e o apelido dele é Fino, então fica essa controvérsia aí. Hoje eu atuo no mercado financeiro, vão fazer 6 anos. Como DevOps, eu sou bem novo nessa área, eu estou desde outubro, desde que iniciou esse projeto, especificamente aí de monitoria voltado ou específico à área de negócios. Tá? Um pouco sobre a Easyinvest, nós somos uma corretora de valores, hoje que é concorrente da XP, concorrente da Rico. Nós temos 200, esse número ele é de 2017, a gente já está em 260 mil. Os ativos em custódia eles já estão mais ou menos em 16 bilhões, tá? Então é mais ou menos esse o cálculo aí que a gente tem. E nós fomos considerados, apesar de ser uma empresa bem antiga, de 1960, nós fomos considerados uma das 250 fintechs aí com processos inovadores e inovação no mercado. Falar um pouco da parceria, começou aí em 2016 com toda a equipe de apoio. Nós não temos um especialista ABICs dentro da nossa equipe, então nós precisávamos de uma empresa que fosse ali, que estivesse sempre no nosso dia a dia, que fosse uma vez por semana. Então nós conseguimos alcançar esse objetivo. Falar agora um pouco mais da trajetória da Easyinvest junto à JLCP, quando que ela se uniu a nós e o porquê também da escolha da JLCP e da ferramenta ABICs, tá? Em 2015, nós utilizamos a ferramenta WhatsApp Gold, que foi implantada por uma outra equipe de infraestrutura. Infelizmente, essa ferramenta para o mercado financeiro, ela não serviu para o nosso mercado específico, ela não estava agregando o valor que ela precisaria agregar. Nós optamos aí em 2016 por mudar a ferramenta, foi aí que a JLCP surgiu. Só que inicialmente em 2016, nós pegamos um estagiário e pedimos para ele fazer o projeto. Então ele fez o projeto, ele mesmo foi instalando os agentes, não utilizou nada automatizado. Então, a gente foi com o tempo aprendendo de que isso seria uma necessidade. A equipe da JLCP nos apoiou nesse ponto. E aí sim a gente começou a subir uma infraestrutura. Hoje nós temos 2 data centers e uma integração com a AWS. Então, esses são 3 data centers e integração com a AWS. Os ABICs, inicialmente em 2016, ele foi implantado dentro da nossa infraestrutura, data center que a gente tem na Audível. Em 2017, a necessidade do mercado financeiro mudou um pouco. Hoje, quem entra no site, por exemplo, do Bradesco tem uma experiência, quem entra no site do Nubank tem outra experiência. Então, nós começamos e tivemos a necessidade de fazer a implantação do nosso sistema baseado na experiência do usuário, baseado se um cliente não consegue fazer um login. Hoje nós temos APIs que são APIs novas, que são de consumo, que retornam um JSON, retornam a informação de um bidder JWT ou algo do gênero, e nós temos algumas que são WCF.
Então, essa diferença da experiência do usuário, verificar se ele realmente está conseguindo fazer, entrar dentro do sistema foi importante para a gente. Então, a gente começou a fazer a monitoria baseada na visão de negócio, não mais na infraestrutura. A gente acredita que a infraestrutura é coisa que a gente já precisa estar aprendendo a verificar as mudanças, mas ela já é coisa básica, ela já tem que estar na monitoria. E aí os planos, né, a continuidade de melhoria, que isso sempre vai acontecer, e a ideia é que a gente crie uma equipe de NoOps. Tá? Nós estamos migrando aí nosso ambiente para a AWS, então a nossa intenção é não ter mais uma equipe de DevOps, uma equipe de operações voltada a isso. Mas sim uma equipe talvez de DevOps, ou uma equipe que tenha a cabeça de DevOps para poder fazer as automações necessárias. Explicar um pouco aí dos projetos, não só dos projetos, mas também dos principais motivações e os desafios para que nós pudéssemos tomar as decisões de colocar aí os ABICs e os ABICs e a estrutura dos ABICs na nuvem. Bom, monitorar a infraestrutura não é mais suficiente. Para o mercado financeiro, isso se tornou uma realidade. Tá? O usuário hoje, quando ele tem um dinheiro na conta, ele quer ver o dinheiro dele na hora, ele quer ver a informação correta, ele quer ver uma série de informações. Então, só a infraestrutura para nós e para o mercado financeiro não é mais o suficiente. Identificar alguns gaps que nós tínhamos nos ambientes anteriores, os novos requisitos e necessidades do negócio, que cria uma base estratégica também, mas uma base gerencial para isso. A visão gerencial do negócio, a diretoria também mudou um pouco a visão do que realmente é entregar valor para o cliente. Então, hoje, nós conseguimos entregar os nossos OKRs diretamente pelos ABICs, diretamente pela ferramenta dos ABICs, verificando a experiência do usuário, verificando se ele está conseguindo fazer um cadastro, verificando se ele está conseguindo inserir uma ordem. Então, isso faz um diferencial hoje para o mercado financeiro. E, bom, normas e regulamentos, que é o que a gente mais tem no mercado financeiro. Tá? As principais abordagens que nós tivemos dentro desse projeto foram, primeiro, redesenhar toda a arquitetura. Nós tínhamos todo o ambiente dos ABICs dentro de casa, então era um ambiente on-premise, ele não era escalável. A gente tinha muito problema, por exemplo, com a estrutura VMware, que concorria a I/O com uma ferramenta que estava em produção também. Então, como a gente tinha essas dificuldades, nós optamos por passar todo o ambiente dos ABICs para a nuvem, para se adaptar, já para poder ter uma escalabilidade, uma visibilidade um pouco maior. A gente também fez aí utilizando, não todas as ferramentas que falaram aqui, mas grande parte das ferramentas que a galera utilizou para automação. Nós utilizamos o Chef, nós utilizamos o próprio CloudFormation da AWS para poder fornecer aí infraestrutura as a code. E, bom, pensando obviamente aí na camada de negócio, que mudou um pouco a forma de fazer. Então, por exemplo, você se preocupa que se o cliente não está conseguindo fazer um login, o cliente está sendo impactado. Então, você gera número baseado nessas informações e não no consumo de API. Se a API está funcionando ou não, muitas vezes o cliente não está sendo impactado. Então, os OKRs hoje eles são gerados de acordo com o impacto do cliente, não mais relacionados só à base de infraestrutura. As habilidades aí são 4 pilares que a gente colocou, que é um pouco aí da mente de DevOps, de mudar um pouco o mindset que a gente tem de trabalhar sempre da mesma forma. Eu acredito que ninguém está mais nessa página aqui, e as apresentações demonstraram isso, as empresas estão evoluindo e a gente está crescendo. Pensar fora da caixa, pensar colaborativamente. Teve uma apresentação aqui do pessoal da Renner, que eles falaram que infraestrutura por si só, ela não é suficiente, ela tem que estar muito próxima da área de negócio. E isso é extremamente verdade. Hoje nós vemos que sem a colaboratividade, sem estar próximo ao negócio, a gente não consegue entregar o mesmo valor que a gente entregava antes. Isso é extremamente importante hoje. A visão do cliente, que ela não seja cliente interno, seja cliente externo, o cliente que verifica o produto dentro de uma prateleira, ela é extremamente importante. E, Plan, Do, Check, Connect, ou Adjust, ele basicamente manter o ambiente. Quem aqui, alguma vez na vida, configurou ele uma vez e deixou ele para sempre? Acredito que ninguém vai levantar a mão, eu espero que não, porque é muito difícil. Então, você precisa ter ali um carinho todo dia, né, um acompanhamento todo dia do ambiente. Isso foi extremamente necessário para a evolução do projeto aí dentro da Easy Invest.
Tá? Falando um pouco sobre arquitetura, nós temos 3 servidores no nosso ambiente. Eles são a gente colocou ele na AWS, tá? 4 proxy servers, porque nós temos 3 data centers e a AWS, então nós utilizamos para verificar, por exemplo, um HTTP monitoring ou algo do gênero para verificar, um web monitoring para verificar a parte de cliente. Nós utilizamos o proxy da AWS para ele vir pela internet. Para verificar um server ou uma API que a gente tem on-premise no data center, a gente usa direto o proxy server do data center. E bom, 2 bancos RDS, um para o Grafana e o outro para a estrutura do Zabbix Server. Bom, esse aqui é o meu chefe, Fino, não dá para entender o porquê, mas ele é o Fino. Bom, referente à dinâmica de implantação, o que foi um diferencial para a gente foi ter uma pessoa especializada em Zabbix acompanhando esse projeto. Foi extremamente importante para a gente e nós colocamos ele como um membro do time e não só como uma empresa parceira. A diferença é que no dia a dia hoje, por estruturas de Agile e muitas técnicas como Kanban e etc., a gente tem o Daily Meeting. Então, a equipe da JLCP também participava dos nossos Daily Meetings. A gente precisava saber de tudo que ele estava fazendo, da forma como ele estava fazendo, e ele começou a tornar isso uma necessidade dele também. Ele tinha uma preocupação muito grande com os nossos usuários. Isso foi extremamente importante. Essa parceria, não só para a JLCP, mas para qualquer outra empresa, ela é extremamente importante. Tá? Bom, entrevistas aí com os líderes dos squads. A Isinvest hoje ela trabalha com uma quantidade menor de squads por estratégia de negócio, mas na época que foi implantado isso, nós tínhamos 5 squads. Cada squad é responsável por uma experiência do usuário, seja a experiência do login, seja a experiência do dado que está sendo mostrado para o cliente, seja uma experiência de back-office, que é aquela equipe que trabalha para caramba e parece que ninguém vê. Então, tudo isso foram esses os pontos de implementação que foram extremamente importantes. E a última e talvez mais importante foi a documentação colaborativa. A documentação, ela tem que ter um limite, né? Não pode estar para todo mundo, mas ela foi totalmente colaborativa. Então, a equipe de desenvolvimento também fazia a documentação junto com a área de infraestrutura. Essa proximidade do time de infraestrutura com o time de desenvolvimento fez que o projeto fosse entregue da melhor forma possível. Bom, como eu estava comentando com vocês, esses aqui são os nossos squads que nós tínhamos na época da implantação, em 2017. A parte de trade, ela é a parte mais crítica hoje do nosso ambiente, que é onde o cliente precisa do dado em tempo real. Então, uma cotação, ele não pode comprar um ativo que já está com a informação atrasada. Então, é extremamente a missão crítica. A gente verifica, a gente não vai só na API e verifica a API. Nós verificamos a API e verificamos se aquele dado está certo, se o dado está atualizado, se o dado não está atualizado. Tá? Account é referente às informações que são mostradas para o cliente. O backstage é aquela parte de trás, que todo mundo só reclama quando o dinheiro não está lá ou o dinheiro está a mais. O selection, ele é basicamente e especificamente para a quantidade de produtos na prateleira. Entender e verificar se aqueles produtos que estão na prateleira fazem sentido ou não. E a parte de growth, que é aí que cuida grande parte do cadastro, e a responsabilidade deles manter tudo em compliance também. Tá? Aí um pouco das ferramentas de apoio que nós utilizamos para poder entregar os valores que a gente precisa, não só para o nosso cliente, não só para a nossa gerência, mas também para a diretoria e muito mais, talvez até para um conselho e tudo mais. Então, a gente usa hoje os Zabbix para tudo. A gente não consegue mais largar ele, para ser bem sincero. Bom, eu vou pular um pouco o Python, eu já volto nele porque ele agora é de extrema importância, tá? Nós utilizamos a nuvem na AWS, essa opção foi colocada em prol e foi colocada por quê? Por causa da flexibilidade e da escalabilidade. Tá? A gente precisava desse ambiente na nuvem. Nosso ambiente hoje, todas as nossas APIs estão indo para a nuvem também. Então, foi uma necessidade de negócio. O Grafana nos proporcionou aí a flexibilidade de poder consultar os dados em um data source
nativo, para você verificar um dado dos ABICs, você pegar um dado do Elasticsearch que você tem, você fazer uma correlação de dados, você plotar isso numa mesma tela para o diretor, ou seja, para um cliente interno ou para alguma pessoa. Isso foi extremamente importante para a gente. E o Python, que é uma linguagem de programação, ele entrou para a gente para nós podermos consumir as APIs. Hoje, o Alexei comentou da versão 4.0, que já tem o HTTP Monitoring. Então, a gente vai passar a utilizar ele, vai pegar o resultado disso, vai fazer uma validação em cima, mas a gente havia desenvolvido já uma consulta em Python, então ele vai até a API, ele consulta a API e faz o mesmo cálculo que a API realizaria para poder mostrar aquele número, para a gente garantir que o dado que está sendo mostrado para o cliente é realmente aquele dado que a gente precisava naquele momento. Tá? Bom, aqui agora a gente já chegou numa parte bem interessante, que é a parte dos resultados, o que nós alcançamos com todo esse desenvolvimento que a gente teve. Então a gente separou o dashboard em 3 pontos primordiais, que seria o dashboard gerencial, que é um dashboard de negócio. Temos um dashboard tático. Esse dashboard tático, aqui vai parecer que é só uma consulta de API, mas por trás a gente também colocou uma inteligência. Então, utilizando a linguagem de programação Python, nós fazemos a verificação da API e verificamos se aqueles dados realmente estão íntegros. Então, nós fazemos a validação de negócio, nós não verificamos só a API, nós não verificamos só se ela está respondendo status code 200 ou se ela retornou 200, mas retornou um erro. Não, nós verificamos a regra de negócio também. Então, por isso foi extremamente importante sentar com cada líder de squad e verificar se aquela informação era correta ou não. Tá? Vou passar para o próximo slide. Aqui já é um dashboard especificamente da parte de infraestrutura, né? Então, toda a parte de infraestrutura a gente contempla e acredita que é importante, mas que ele não é mais só o suficiente. Só esse ponto não é mais o suficiente a gente monitorar. Tá? Nós temos também os dashboards que são bem mais específicos. Hoje todas as nossas plataformas elas são IIS, a grande maioria são IIS. Hoje a gente está migrando para ASP.NET Core, tem algumas plataformas em Ruby, tem um front-end agora que está usando Docker e Kubernetes, mas basicamente esse daqui é um dashboard de IIS, que é para o nosso ambiente legado. Esse daqui é especificamente para servidores. Então, nós criamos os dashboards, colocamos todas as informações padronizadas para que ficasse muito mais simples para uma equipe de NOC, para uma equipe que vai fazer essa sustentação do ambiente. O ambiente VMware também, com algumas especificações, tamanho de data store, tamanho de LUMS e tudo que fica atrelado, levando em consideração também que ele não faz hoje a análise preditiva, mas a gente verifica que se, por exemplo, aqui no VMware tem 4 hosts e a gente tem ali 256 e um uso de memória de 154, pode ser que se um desses hosts cair, a gente vai ter um problema aí, ele não vai aguentar. Então a gente já verifica que pode ser que mais para frente a gente tenha que evoluir, tenha que mexer nesse ambiente. Tá? Bom, esse aqui são os produtos oferecidos. Tá? A gente tem consultas de APIs em pontos diferenciados. Então, ele verifica aqui e já alerta no momento que um produto, por exemplo, tem um produto de prateleira que se chama CDB dentro do mercado financeiro. E, bom, nesse caso aqui, em algum dos apps, ou no app, ou na nossa plataforma, existia produtos a mais na prateleira. Isso foi identificado. Então, a gente verifica 2 APIs distintas. A gente verifica se aquele número está correto. Se ele não estiver correto, ele avisa que existe uma divergência. E nesse próximo slide ele mostra a divergência. Então vocês podem ver que lá na frente, ele mostra para você que existiam 109 produtos numa prateleira e 118 do mesmo produto numa outra prateleira. Isso não poderia acontecer. Então, assim, o que nós estamos falando, que é uma análise de negócio, é porque o cliente não pode comprar um produto ou ele não pode não ter aquele produto na prateleira. Né? Tanto a empresa quanto nós perdemos dinheiro, perdemos ali um cliente potencial que tentou fazer uma compra e teve que refazer aquela conta específica. Tá? Bom, esse aqui também é referente à posição do cliente. O cliente ele não pode entrar na nossa API e a informação não está para lá para ele. Então imagina que
ele entrou para verificar a posição dele e tinha uma posição incorreta. Tá vendo que ele está aparecendo o valor 0. E ele só mostrou 3 campos aqui e aqui ele mostrou 4. Isso aqui foi uma análise e verificação feita, só que o que acontece? Além de validar, ele vai na API, ele pega o valor e ele fala, ó, o cliente tem tal posição. Além dele verificar, o cliente tem tal posição, ele verifica se aquele valor é certo e ele verifica se o valor é diferente de 0. Porque se o valor for 0 para um cliente que sempre tem uma movimentação, a gente está perdendo dinheiro, a gente não está conseguindo colocar um cliente aí para comprar algum produto, tá? Ou retirar a grana, ou fazer algo nesse ponto. Tá? Esses daqui são os meus contatos, para quem quiser tirar dúvida, ou pegar o código para dar uma olhada também. A gente vai disponibilizar aí mais para frente, sem as informações essenciais e de negócio, mas é basicamente isso daí, tá? O site ali da EasyInvest, www.easyinvest.com.br, e eu vou abrir o espaço aí para perguntas. Perguntas? Opa, tudo bem? Beleza? Cara, eu achei interessante quando tu falou que vocês usam OKRs lá na EasyInvest. Eu entendi certo? Desculpa, não Quando ouvi. vocês usam OKRs. Ah, sim, nós utilizamos a ferramenta dos Zabbix e o Grafana para gerar OKRs. Certo. Eu achei interessante porque a gente também usa. Hoje, na minha empresa, a gente usa para gerar dados dentro dos Zabbix, coletar para botar para dentro de um Pentaho, uma coisa, gerar dashboard. Como é que vocês usam lá na EasyInvest? Vocês usam dentro dos Zabbix mesmo? Como é que os gestores, o pessoal acompanha esses resultados para OKRs, essas coisas, né? Os check-ins que geralmente tem nesse tipo de... Então, a ferramenta dos Zabbix hoje, ela não é o suficiente, porque hoje nessa ferramenta nós só fazemos a consulta da API. E além de fazer a consulta da API, a gente verifica se aquele valor está correto ou não. E aí nós fazemos um agregado de informações junto com os dados do Elasticsearch. Porque aí a gente joga todos os dados, se o cliente conseguiu fazer uma compra, se ele conseguiu fazer login, se ele não conseguiu fazer login. Nós coletamos esses dados no Elasticsearch, fazemos um agregado e geramos o OKR. Então, assim, esse OKR que a gente gera é relacionado a pesquisa nas consultas específicas e que podem afetar o cliente, que podem causar uma indisponibilidade. Lá na sua empresa, qual que é a sua empresa, desculpa? King Host. King Host? Isso. Vocês fornecem serviço de hospedagem? Isso. Tá. Vocês utilizam a ferramenta dos Zabbix, somente dos Zabbix para poder gerar o OKR? Não, somente ela não. Nós utilizamos demais ferramentas dentro do Pentaho também para gerar mais dados para alimentar os dashboards, que daí são discutidos nas reuniões de check-in. Entendi. Eu acredito que para poder gerar esse OKR com um dado mais preciso, a gente também tem uma terceira ferramenta que a gente utiliza. Ela não está de forma centralizada hoje, mas a gente pretende centralizar isso em algum local, jogando todos os dados para lá, que é o site 24/7. Então a gente faz como se fosse a interação do usuário entrando dentro do nosso site. E a gente verifica se o valor está correto, por exemplo, de uma posição, a gente verifica se o cliente conseguiu realmente fazer uma transação ou entrar na prateleira e os produtos que estavam na prateleira realmente eram os produtos que fariam sentido estar dentro da prateleira. Então é sempre um agregado, não tem como tirar. Hoje, infelizmente, não tem como tirar só de uma ferramenta. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Sim. Entendi. É que eu pensei que vocês tinham feito algum dashboard, algo dentro do próprio Zabbix para acompanhar só por lá, entendeu? Não, acompanhar só por lá não. A gente agregou tudo isso no Grafana. Entendi. Né? Porque aí o Grafana ele tem integração com os Zabbix e com o Elasticsearch. Então esse relatório a gente tira de um lugar só, mas é um agregado. E aí a gente pega do site 24/7 também. Obrigado. Valeu. Perguntas, senhores? Muito obrigado. Valeu, Salva de obrigado. palmas.